Uma jovem enfermeira foi demitida depois de salvar a vida de um fuzileiro naval dos Ituandia. 24 horas depois, ela recebeu um convite chocante da presidência. Naquela noite, no hospital da cidade em Nova York, Emily, uma enfermeira de 26 anos, jamais imaginou que seu turno de rotina na emergência mudaria sua vida para sempre. A emergência não estava apenas ocupada, estava sobrecarregada. 2 casos de trauma haviam chegado momentos antes de sua entrada. Era pouco depois da meia-noite. A sala de emergência estava momentaneamente calma, como um instante entre 2 ondas quebrando. Então, de repente, um estrondo. As portas duplas se abriram com um baque ensurdecedor. O ar frio e a chuva invadiram a sala como um fantasma, arrastando atrás de si 2 paramédicos encharcados da cabeça aos pés. Na maca jazia um jovem, ensanguentado, quebrado, quase sem respirar. "Temos um código vermelho", gritou um dos paramédicos. Masculino, cerca de 25 anos. Sem identificação, inconsciente, trauma torácico extenso, possíveis estilhaços, sinais vitais caindo rápido. Todos os olhos se voltaram. Emily prendeu a respiração ao dar um passo à frente. Seu olhar percorreu o paciente. O rosto inchado e irreconhecível, sob uma máscara de sangue e sujeira. Seu uniforme, ou o que restava dele, estava rasgado e encharcado. Botas de combate pendiam frouxas dos pés. Mas foi o brilho metálico em seu peito que prendeu sua atenção. Uma plaqueta militar torcida e suja, gravada com uma linha simples: Ella Jackson, U.S. Marine. Um arrepio percorreu sua espinha. "Ele é militar", sussurrou alguém atrás dela. "Cadê o documento?" perguntou outro. "Nada", respondeu o paramédico. "Encontrado sozinho." Sem comunicação, sem telefone, parece que foi largado perto dos cais. A sala congelou. Enfermeiros trocaram olhares. Até a supervisora hesitou. "Não temos autorização", disse ela com cautela. "Ele pode ser federal. Temos que esperar a aprovação." Emily piscou, incrédula. Esperar. O homem na maca mal se agarrava à vida. Seu pulso estava fraco, a respiração superficial, a pele já empalidecida. "Ele está descompensando", gritou um dos técnicos. Emily não esperou. Deu um passo à frente. "Preparem a sala de trauma. Preciso de um kit de sutura, oxigênio e plasma, urgente", comandou. Sua voz cortou a incerteza da sala como um bisturi. A supervisora levantou a mão. "Emily, você não tem autorização. Ele vai morrer em 10 minutos", retrucou Emily. "Não temos tempo." Houve um momento de hesitação. Então, como se sua urgência fosse contagiosa, a equipe entrou em ação. As rodas da maca rangeram no azulejo enquanto levavam o fuzileiro para a sala de trauma 3. Emily seguiu, com as luvas já calçadas, a adrenalina correndo pelas veias. Lá dentro, a sala se iluminou em meio ao caos. Emily pegou gaze e começou a limpar o sangue do torso do homem. Sob a sujeira, pedaços irregulares de metal saíam da caixa torácica, cravados profundamente no músculo. O sangue pulsava dos ferimentos a cada batida fraca do coração. Ela cerrou o maxilar. Pressão arterial 70/40 e caindo rápido. Saturação de oxigênio 81 e descendo. Emily mal ouvia os números. Sua mente entrou em modo de túnel. O mundo fora da sala de trauma se tornou um borrão. Só restavam ela e ele. Bisturi, pinça, sucção. Cada comando saía de sua boca com a precisão de uma general liderando tropas. Suas mãos se moviam rápido, mas firmes. Ela retirava fragmento por fragmento de estilhaço, os dedos escorregando de sangue, o suor escorrendo pela têmpora. O monitor cardíaco apitava de forma irregular. O tempo parecia elástico. Cada segundo se estendia dolorosamente, e mesmo assim, tudo acontecia num piscar de olhos. Ela se pegou sussurrando entre dentes. "Fica comigo. Vamos, fica comigo." Em um momento, a respiração dele cessou. Por um segundo, o mundo parou. Mas Emily não. Ela começou a fazer compressões torácicas, repetidamente, contando em voz alta.
Ela se recusava a desistir. Não depois de ter chegado tão longe. Não enquanto a vida dele ainda cintilava por trás dos olhos fechados. Carrega os desfibriladores para dos astos, clareia. O choque percorreu o corpo do paciente. Nada. De novo. 250. Clarear. O corpo do fuzileiro se arqueou. A linha no monitor oscilou. E então apitou. Um som suave, teimoso, precioso. Ele voltou. Sussurrou o técnico. Emily soltou um suspiro trêmulo, mas não parou. Ela costurou o maior rasgo no músculo peitoral. Inseriu um dreno para aliviar o sangramento interno e estabilizou o pulmão colapsado. Suas mãos, encharcadas e doloridas, nunca perderam o ritmo. 3 horas e meia depois, o pior havia passado. A sala agora estava em silêncio. A equipe se afastou, exausta, sem palavras. Bolsas de sangue quase vazias pendiam ao lado da cama. Emily recuou. Tirou as luvas e olhou para o homem que quase escorregara por entre seus dedos. Os olhos dele tremularam. Emily congelou. Ele a encarou por um segundo frágil, mas real. Seus lábios se moveram, sem emitir som. Ela se aproximou. Obrigado. Aquele sussurro, mais respiração do que voz, atravessou-a como uma lâmina suave. O alívio a atingiu como uma onda. Seus joelhos quase cederam, mas ela se firmou. Pela primeira vez naquela noite, ela permitiu-se expirar. Ele estava vivo. Ela havia conseguido. O fuzileiro sobreviveria. Mas do lado de fora daquelas portas, o mundo esperava. Políticas, protocolos, consequências. Emily havia ultrapassado uma linha. E ela sabia disso. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava carregado de cinza quando a manhã nasceu sobre Nova York. A emergência estava mais calma agora. O caos da noite tinha se dissolvido em uma quietude estranha. Pássaros cantavam fracamente lá fora, mas dentro do hospital, as luzes fluorescentes continuavam com seu zumbido constante. Emily estava próxima da ala de recuperação, os dedos apertando com força um copo de café de isopor que ela já tinha enchido 3 vezes sem beber um gole. Seu uniforme estava amarrotado e manchado, o coque frouxo e desfeito nas bordas, mas ela não se importava. Do outro lado da sala, pela pequena janela de vidro da sala de trauma 3, ela observava o fuzileiro dormindo, o peito subindo e descendo suavemente. Ele estava vivo. Esse simples fato enchia seu peito de um triunfo silencioso. Apesar das chances impossíveis, apesar do protocolo que ela havia quebrado, ela o tinha salvado. Ela fez uma escolha. E isso importou. Uma voz no sistema de alto-falantes a convocou ao escritório da administração. Suas sobrancelhas se franziram, o calor do momento se esvaindo. Ela esperava algum tipo de reação, talvez uma reunião, uma revisão formal, mas a voz soava definitiva, fria. Ela caminhou pelo corredor estéril, passando por enfermeiros que desviavam o olhar rápido demais, médicos que acenavam sem encará-la. A porta do escritório estava aberta. Lá dentro estavam sentadas 2 pessoas. A administradora-chefe Helen Dryden e o Dr. Warren, advogado do hospital. Emily entrou, as mãos cruzadas à frente do corpo. "Chamaram por mim?" perguntou. Dryden não sorriu. "Sente-se." Emily obedeceu, os nervos subindo pela coluna. "O que você fez ontem à noite?" começou Helen. "Foi louvável na intenção, mas totalmente inadequado." Emily piscou. "Inadequado? Você agiu sem autorização federal. Assumiu o controle de um paciente classificado sem autoridade, sem orientação, sem apoio da equipe sênior. Você tem noção do risco legal que trouxe a esta instituição?" Emily recuou na cadeira, atônita. Ele estava morrendo. Dr. Warren pigarreou. "Senhorita Reed, este hospital tem protocolos.
Se soubéssemos que ele era militar, havia canais apropriados. O que você fez, embora emocionalmente compreensível, foi uma violação. Emocionalmente compreensível, repetiu ela, tentando conter a voz que subia. Você acha que isso foi por emoção? Eu segui meu treinamento. Tomei uma decisão em uma situação de vida ou morte, porque ninguém mais tomava. Helen olhou para o relógio. Você é uma excelente enfermeira, Emily, mas regras existem por um motivo. E então veio. As palavras que ela não esperava tão cedo. Você está sendo demitida com efeito imediato. O tempo desacelerou. A mente de Emily ficou em branco. Tudo o que conseguia ouvir era o tic-tac constante do relógio de parede atrás da cabeça de Helen. Tique, tique, tique. Eu o salvei. Ela disse suavemente. Eu salvei a vida de um homem. E nós apreciamos isso, respondeu Dr. Warren sem emoção. Mas esta decisão é definitiva. A reunião terminou sem cerimônia. Sem escolta, sem aplausos, sem segundas chances. Emily voltou ao seu armário em meio a uma névoa. Seu crachá pendia frouxo entre os dedos. Sua identificação, Emily Reed, enfermeira registrada, a encarava silenciosamente do plástico. Ela esvaziou o armário, colocou o estetoscópio e um pacotinho de balas de menta na bolsa. Ao seu redor, os colegas não disseram nada. Alguns pareciam culpados. Uma enfermeira lhe deu um sorriso triste, mas ninguém falou. Quando saiu para a rua, o ar estava denso e imóvel. Sem chuva, sem vento, apenas silêncio. Ela ficou parada na calçada por um longo momento, encarando o prédio imponente. O hospital ao qual havia dedicado suas noites, sua paciência, sua juventude. Agora apenas tijolos e janelas, um lugar que a descartou no instante em que ela seguiu sua consciência. Tudo o que eu fiz foi salvar uma vida, sussurrou para si mesma. E com isso, virou-se. E foi embora. O sol mal havia despontado nos telhados, quando o primeiro SUV apareceu. No começo, ninguém notou. No bairro modesto de Emily Reed, no Queens, as manhãs normalmente significavam entregas de jornal, cachorros sonolentos sendo levados para passear e vizinhos tomando café nas varandas. Mas quando o segundo SUV preto virou a esquina, e depois o terceiro e o quarto, cortinas começaram a se mover. Crianças colaram os rostos nas janelas. Um corredor diminuiu o ritmo. Quando o 10º SUV parou em silêncio em frente ao prédio de Emily, a rua ficou estranhamente quieta. Lá em cima, Emily tentava aliviar uma dor de cabeça com uma caneca de café morno. Seu apartamento, pequeno, aconchegante e cheio de livros de enfermagem e fotos emolduradas do falecido pai, ainda carregava o silêncio pesado da tempestade do dia anterior. Ela não tinha ligado a TV, nem aberto as cortinas. Passara a noite inteira encarando o teto, o sono se recusando a vir. No colo, segurava a plaqueta. L. Jackson, U.S. Marine. Ela a tinha guardado depois do caos, como uma âncora em meio à tempestade emocional que se seguiu. Não era dela, mas algo naquela peça metálica parecia inacabado. Um lembrete do homem que ela salvou, da razão pela qual foi demitida, da razão pela qual ela odiava e ao mesmo tempo valorizava as últimas 24 horas. Uma batida aguda quebrou o silêncio. Não era uma batida de vizinho, nem uma entrega casual. Era firme, decidida, autoritária. Emily se sobressaltou. Colocou a caneca sobre a mesa e foi descalça até a porta. Pelo olho mágico, tudo o que conseguiu ver foi preto. Terno preto, gravata preta, óculos escuros e uma expressão impenetrável. Ao lado dele, 2 outros homens de terno, mãos cruzadas à frente do corpo, fones de ouvido visíveis, sapatos polidos como espelhos. Ela hesitou. Seria uma pegadinha? Polícia? Abriu a porta apenas uma fresta. Senhorita Emily Reed? Perguntou o homem no centro. Até a voz parecia formal, ensaiada, contida. Sim, respondeu com a voz rouca,
ainda usando calça de pijama cinza desbotada e uma camiseta amassada com um pássaro azul desbotado na frente. Sou o agente Porter, do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Você está sendo convocada à Casa Branca. Emily piscou. Desculpe. O quê? Você está sendo requisitada na Casa Branca. Repetiu desta vez mais devagar. O presidente gostaria de falar com você. Sobre o quê? Perguntou ela. Houve uma pausa. O agente Porter inclinou levemente a cabeça num gesto de desculpa ensaiada. Não tenho autorização para dizer. Atrás dele, um dos outros agentes tocou no fone e assentiu discretamente para o colega. Emily se apoiou no batente da porta, tentando reunir os pensamentos. Tem certeza de que é a pessoa certa? Ele não piscou. Sim, senhora. É urgente. Vamos escoltá-la agora. Mas eu nem estou vestida, gaguejou. Você terá tempo para se trocar no veículo. A mente de Emily era uma tempestade de confusão. Ela havia acabado de perder o emprego. Sua vida tinha virado de cabeça para baixo. E agora o presidente olhou para a plaqueta ainda apertada na mão. O coração martelava no peito. Pegou sua bolsa de mão, jogou a plaqueta dentro e correu para o quarto. 2 minutos depois voltou com jeans, uma blusa branca limpa e um rabo de cavalo preso às pressas. As mãos tremiam, mas ela tentava disfarçar. Os agentes se afastaram enquanto ela trancava o apartamento. Os vizinhos já estavam na rua agora. Alguns fingindo regar as plantas, outros observando descaradamente de trás dos para-brisas ou janelas abertas. Uma garotinha acenou para Emily, de olhos arregalados. Emily lhe devolveu um sorriso pequeno e confuso antes de ser conduzida até o SUV. Lá dentro, os bancos eram de couro. O cheiro era forte e novo. Os vidros eram tão escuros que ela nem sabia para que lado estavam indo. Uma garrafa de água repousava no suporte, intocada. O agente no banco da frente olhou para trás. Chegaremos dentro de 1 hora. Emily assentiu em silêncio. Seus olhos percorriam a paisagem enquanto passavam por Queens e depois Manhattan. Sem sirenes, sem luzes piscando, apenas prioridade silenciosa. Sua mente corria por todas as possibilidades. Por que a Casa Branca queria vê-la? Será que fiz algo errado? Será que aquele fuzileiro era alguém importante? Então, um pensamento mais sombrio lhe ocorreu. Será que estou em perigo? Seus dedos se fecharam instintivamente em torno da plaqueta. O metal parecia frio e estranhamente pesado agora, como se soubesse mais do que ela. Ela fechou os olhos e tentou controlar a respiração. Os SUVs entraram na rodovia. Desviavam do tráfego com facilidade, os motoristas abrindo caminho sem hesitar. Em algum lugar acima deles, ela achou ter visto um helicóptero militar cortando o céu. 30 minutos depois do início da viagem, ela falou: Você disse que o presidente quer me ver. O agente Porter assentiu brevemente. Sim, senhora. Por quê? Silêncio outra vez. Apenas o zumbido do motor. Emily soltou um suspiro frustrado. Olha, eu fui demitida ontem. Se isso for algum tipo de... Não é disciplinar, ele a interrompeu. Você não está com problemas. Isso deveria tê-la confortado. Mas não confortou. Não quando cada centímetro de sua vida parecia ter sido desmontado. Ela só tinha tentado fazer o que era certo. Salvar uma vida. E em vez de reconhecimento, recebeu uma carta de demissão e foi deixada para juntar os cacos. A comitiva saiu da rodovia e entrou na zona federal. Câmeras de segurança rastreavam cada movimento. Barreiras policiais se abriam com eficiência treinada. 1 a 1. Os SUVs passaram pelos portões de ferro e guardas armados até que a Casa Branca surgiu à vista, majestosa e intimidadora contra a luz da manhã. A boca de Emily secou. Já tinha visto aquele lugar em livros didáticos, noticiários, filmes. Mas aquilo era diferente. Era real, vivo, imponente. O veículo parou suavemente.
Emily pôde ouvir o som dos próprios passos ecoando pelos corredores grandiosos da Casa Branca. O clique de seus sapatos no mármore parecia alto demais, real demais. Em um lugar tão carregado de história, retratos a óleo observavam silenciosamente das paredes. Rostos de homens que moldaram nações com decisões tomadas ali mesmo. A voz de um guia turístico flutuava ao longe, recitando fatos sobre a arquitetura. Mas Emily não ouvia. Estava sendo escoltada por 2 funcionários, ambos polidos e inexpressivos. O silêncio entre eles parecia sagrado, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Seus dedos mexiam inquietos, na alça da bolsa. Dentro dela, ainda carregava a plaqueta do fuzileiro. L. Jackson, U.S. Marine. De algum modo, não conseguia se desfazer daquilo desde aquela noite. Não podia. Era mais que metal. Era um elo com algo maior que ela. Com o momento em que tudo mudou. Eles pararam diante de um conjunto de portas duplas altas. Um dos assessores olhou para ela e disse suavemente: "Ele está esperando por você." As portas se abriram. E lá estava ele, o presidente dos Estados Unidos. Ele era mais alto do que parecia na televisão, mais magro também. O terno estava impecável, mas sua postura mostrava um leve cansaço, o tipo de peso que só alguém que carrega o mundo nos ombros compreende. Estava de pé perto da mesa Resolute, símbolo histórico de poder, com as mãos cruzadas atrás das costas. Quando Emily entrou, ele se virou. "Senhorita Reed", disse, com voz baixa e firme. "Obrigado por vir." Emily parou logo além do batente, sem saber se devia fazer uma reverência, uma continência ou simplesmente desmaiar. "Obrigada, senhor presidente", respondeu engolindo em seco. Ele sorriu levemente e fez um gesto indicando a cadeira à sua frente. "Por favor, sente-se." Ela obedeceu com cuidado, sentando-se na poltrona de couro. Suas mãos se entrelaçaram no colo, os nós dos dedos brancos de tensão. O coração batia com força contra as costelas, como um pássaro preso. Ele não se sentou. Caminhou lentamente por um momento. Depois parou e olhou, diretamente para ela. "Você salvou meu filho", disse. As palavras pairaram no ar como um trovão. Eu não sabia", disse ela baixinho. "Eu não sabia quem ele era." Ele assentiu. "E é isso que torna o que você fez ainda mais extraordinário." Fez uma pausa. "Quando o protocolo falhou, quando a burocracia hesitou, você agiu. Viu um homem morrendo e interveio. Sem aprovação, sem hesitação. E por causa disso, por sua causa, meu filho está vivo." A garganta de Emily apertou. Abriu a boca, mas nada saiu. Li o relatório. Vi as imagens da vigilância. Ouvi seus colegas. Alguns paralisaram. Alguns disseram que você ultrapassou limites. Mas o que eu vi foi coragem. A porta se abriu novamente. A primeira-dama entrou, elegante, serena e visivelmente emocionada. Quando seus olhos encontraram os de Emily, esta se levantou instintivamente. A primeira-dama atravessou a sala em segundos e a envolveu num abraço gentil e inesperado. "Você não salvou apenas um soldado", sussurrou em seu ouvido. "Você nos devolveu nosso filho." A visão de Emily se turvou. Lágrimas inundaram seus olhos sem aviso. E pela primeira vez desde o caos daquela noite, ela permitiu que elas caíssem. Não por frustração, nem por exaustão, mas por puro alívio. Quando a primeira-dama se afastou, seus próprios olhos brilhavam em gratidão. "Estávamos nos preparando para o pior, disse. "Nos disseram que a unidade dele havia sido emboscada, que ele provavelmente estava morto. Quando recebemos a ligação de que ele estava vivo, em estado crítico, mas vivo, ninguém acreditou. E então vimos você nas imagens, lutando por ele quando outros hesitaram, mantendo-o inteiro quando a esperança escorria." Emily abaixou os olhos, sem conseguir encontrar palavras. O presidente deu mais um passo à frente. "Trouxemos você aqui hoje não apenas para agradecer, mas para honrá-la." De repente, uma batida na porta anunciou a entrada de vários membros da imprensa.
Câmeras começaram a clicar suavemente enquanto se acomodavam na sala. Um assessor militar entrou por último, segurando uma pequena caixa de veludo. Emily virou-se instintivamente para o presidente, confusa. Ele assentiu para um assessor próximo, que então desenrolou um documento sobre um cavalete de madeira com o selo presidencial. O presidente pigarreou e começou a ler a declaração preparada. Por atos de bravura extraordinária, por colocar o serviço e a humanidade acima de tudo, num momento em que vidas estavam por um fio. E por salvar um fuzileiro naval dos Estados Unidos em circunstâncias críticas. É com distinta honra que concedo a medalha de honra à enfermeira Emily Reed. As câmeras dispararam. A boca de Emily se abriu levemente em choque. Eu não mereço isso, sussurrou. Atônita. Sim, você merece, disse a primeira-dama com firmeza, posicionando-se ao lado dela. O presidente ergueu a medalha da caixa com cuidado. A fita azul reluzia sob as luzes e a estrela dourada cintilava como fogo. Fique ereta, Emily, disse ele. Isso não é apenas uma medalha. É a América dizendo: nós vemos você. Seus joelhos pareciam gelatina, mas ela se levantou. O presidente deu um passo à frente e colocou a medalha em seu pescoço. O peso dela fez seu fôlego vacilar. As câmeras capturaram cada segundo. A enfermeira que salvou seu filho agora é homenageada no centro do poder da nação. Mas não parou por aí. Quando os aplausos começaram a diminuir, o presidente levantou a mão. Mais uma coisa, disse ele. Esta administração acredita em investir em pessoas com caráter raro. A partir de hoje, a enfermeira Emily Reed está oficialmente nomeada como chefe da unidade médica da Casa Branca. A imprensa explodiu novamente. Emily deu um passo para trás, cambaleando. Senhor, eu nem estou empregada neste momento. Agora está, respondeu ele com um sorriso. Ela os encarou, atônita. E a primeira-dama acrescentou: você receberá moradia próxima ao campus, com liberação total de segurança, salário integral e poderá montar sua própria equipe. Você merece mais do que um obrigado. Você merece uma vida de propósito, não de punição. O assessor militar aproximou-se novamente, desta vez com uma pasta. Dentro estava o documento oficial de nomeação da Casa Branca já assinado. Você aceita? Perguntou o presidente. Emily não conseguiu falar por um momento. Olhou para a plaqueta ainda em sua mão. L. Jackson. Depois ergueu os olhos novamente. Eu nem sei o que dizer. Então não diga nada, respondeu suavemente a primeira-dama. Apenas respire. Você conquistou isso. E pela primeira vez em dias, Emily sentiu seus ombros relaxarem. O peso da dúvida, da vergonha, da constante autocrítica se dissolveu. Aquilo não era um sonho. Ela não estava mais sendo punida. Estava sendo reconhecida. A luz do sol se espalhava sobre o gramado bem cuidado como tinta dourada, enquanto flashes de câmeras pipocavam, e repórteres se amontoavam atrás das cordas de veludo. A multidão murmurava em antecipação. A bandeira americana tremulava orgulhosamente na brisa suave da primavera. Helicópteros de notícias pairavam à distância, e dezenas de meios de comunicação estavam reunidos para testemunhar o que logo se tornaria uma das histórias mais comoventes do ano. Emily Reed estava no centro de tudo. Usava um vestido azul marinho, modesto mas elegante. E seu cabelo, suavemente ondulado, tocava os ombros. Suas mãos estavam cruzadas calmamente à frente do corpo, mas por dentro, seus nervos vibravam como pássaros engaiolados. Ela havia passado por tanto em apenas alguns dias. Demitida, descoberta, homenageada, e agora isso. Um palco havia sido montado em frente a uma bela casa colonial de 2 andares em Arlington, a poucos minutos de Washington, D.C. A casa era de cor creme, com venezianas verde escuras, uma varanda que rodeava toda a fachada e colunas brancas que brilhavam sob o sol. Daquelas casas que se sonha, mas nunca se imagina possuir. O presidente deu um passo à frente no púlpito. Aplausos se espalharam pela plateia enquanto ele ajustava o microfone e sorria. Senhoras e senhores, começou.
Quando pensamos em heróis americanos, geralmente pensamos naqueles que usam uniformes, militares, policiais, bombeiros. Mas heróis vêm em todas as formas. Alguns usam jalecos. Alguns caminham pelos corredores de hospitais tarde da noite. E alguns, como a enfermeira Emily Reed, não esperam ordens. Eles agem por instinto, compaixão e uma coragem inabalável. A multidão aplaudiu. Câmeras dispararam. Hoje, reconhecemos não apenas sua bravura, continuou ele, mas o espírito de serviço que ela representa. E com esse espírito, é minha honra apresentar a Emily Reed as chaves de sua nova casa. Um funcionário se aproximou, segurando uma pequena caixa de madeira polida. Dentro, repousando sobre veludo, havia uma única chave dourada. Emily olhou para ela, atônita. O presidente se virou para ela. Isso é mais do que uma casa, Emily. É um símbolo de gratidão, de confiança, de um novo começo. Os aplausos aumentaram novamente quando Emily deu um passo à frente. No momento em que seus dedos se fecharam em torno da chave, seus olhos se encheram de lágrimas. Repórteres se inclinaram, disparando perguntas em rápida sucessão. Como se sente ao passar de demitida a homenageada nacional? O que passou pela sua mente naquela noite na emergência? Você já imaginou que algo assim poderia acontecer? Emily levantou uma das mãos suavemente e a multidão se silenciou. Ela se aproximou do púlpito, respirou fundo e falou: Eu estou emocionada, honrada. Não fiz o que fiz por reconhecimento. Fiz o que qualquer enfermeira faria, o que somos treinadas para fazer. Vi um homem morrendo e agi. Eu não sabia quem ele era. Só sabia que ele precisava de ajuda. Esse é o trabalho. Sua voz tremeu, mas ela permaneceu firme. Perdi meu emprego naquela noite, mas ganhei algo que nunca esperei. Clareza, propósito. E agora, estando aqui, percebo que às vezes perder tudo abre a porta para aquilo que sempre foi o seu destino. Houve uma pausa, e então, aplausos ensurdecedores. A mídia a adorava. Sua sinceridade, sua humildade, sua firmeza. As redes sociais explodiram com hashtags como Heroína Enfermeira, Emily Reed, demitida a eterna, e os vídeos de seu discurso viralizaram em menos de uma hora. Mas, justo quando a cerimônia parecia estar chegando ao fim, o presidente ergueu a mão mais uma vez. Mais um anúncio final, disse ele, porque coragem não merece apenas recompensa, mas responsabilidade. Hoje, nomeio oficialmente Emily Reed como a nova chefe da clínica médica da Casa Branca. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Emily congelou. Eu achei que fosse algo simbólico, sussurrou para a primeira-dama ao seu lado. Não, respondeu ela sorrindo. É muito real. O presidente continuou. Queremos alguém corajosa, decidida, compassiva. Alguém que lidera com o coração e coloca as pessoas em primeiro lugar. Emily Reed é tudo isso. E muito mais. Os joelhos de Emily quase cederam. De ser descartada por seu hospital a estar sob o selo dos Estados Unidos, aquilo ia além da redenção. Era renascimento. Mais tarde, naquela tarde, depois que a cerimônia terminou e a imprensa se dispersou, Emily caminhou lentamente por sua nova casa. Estava silenciosa agora. A luz do sol dançava sobre os pisos de madeira. A cozinha exalava um leve perfume de lavanda e tinta fresca. No andar de cima, ela espiou os 3 quartos espaçosos, todos com janelas amplas e paredes de tom creme suave. No final do corredor, havia uma pequena biblioteca, com prateleiras já preenchidas com romances clássicos e textos médicos. Ela parou no batente do que seria seu quarto e se apoiou no batente. Lágrimas escorreram livremente agora. Lágrimas que ela havia contido por tempo demais. Pensou naquela noite. No sangue, nos sons dos monitores, no medo, no silêncio da manhã seguinte. E depois pensou no agora. Seus dedos tocaram a plaqueta no bolso. Ela já não era mais a enfermeira que havia sido demitida. Já não era invisível. Semanas depois, na clínica médica da Casa Branca.
Os corredores da residência oficial não se pareciam em nada com o hospital. Eram silenciosos, impregnados de formalidade. E mesmo assim, Emily circulava por eles com crescente naturalidade. Seu crachá agora dizia Emily Reed, RN, diretora de serviços médicos. Seu uniforme ostentava o brasão da Casa Branca, e sua clínica ficava a apenas 2 portas do gabinete da vice-presidência. Não era apenas sobre tratar resfriados ou medir sinais vitais. Seus dias estavam cheios de tarefas de alta responsabilidade. Supervisionar protocolos de emergência, preparar visitas de autoridades, orientar os médicos do serviço secreto, até participar de exercícios de evacuação. Atendia senadores, assessores, diplomatas estrangeiros e, uma vez, o próprio presidente após uma pequena queda. E a cada atendimento, mantinha a compostura. A cada vez, provava seu valor. Mas seu paciente favorito, aquele que lhe lembrava porque ela estava ali, chegou discretamente. Numa manhã, Leon Jackson, o fuzileiro, apareceu na porta de seu consultório, totalmente recuperado, vestindo o uniforme de gala. "Permissão para entrar?" perguntou com um sorriso torto. Emily piscou, surpresa, e assentiu rapidamente. "Claro!" Ele entrou devagar, quase sem mancar. Estava ereto, orgulhoso, e fez uma saudação firme. "Nunca tive chance de agradecer direito", disse. "Mas você agradeceu." Ela respondeu suavemente. "Naquela noite, na sala de trauma, eu não sabia se tinha imaginado aquilo." "Não." Ela disse sorrindo. "Você não imaginou." Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo embrulhado em tecido. Estendeu para ela. Emily desdobrou cuidadosamente e prendeu a respiração. Era uma medalha. A medalha da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais por heroísmo fora de combate. "Deram para mim", disse ele. "Mas eu disse que não estaria aqui para aceitá-la se não fosse por você. Então, é sua. Mesmo que não oficialmente." Emily olhou para a medalha, depois para ele. "Você está vivo. Isso já é toda a gratidão de que preciso." Ele assentiu, e os dois ficaram em silêncio por um momento. "Eu nunca perguntei", disse ele por fim, "por que você fez aquilo?" Emily pensou por um longo momento. "Porque eu não conseguia não fazer." E essa era a verdade. Não se tratava de medalhas, de empregos, de fama. Nunca foi. Era sobre uma decisão tomada num piscar de olhos. Uma escolha de agir, de salvar, de servir. Agora ela caminhava por corredores ladeados por retratos de presidentes. Era respeitada por líderes, procurada por conselheiros, homenageada por uma nação. Mas, mais que tudo, ela estava de volta ao seu lugar, ajudando os outros. Redenção, respeito, responsabilidade. Tudo isso agora era dela. As manchetes ainda carregavam seu nome. Seu rosto, antes anônimo entre a equipe do hospital, agora aparecia em todos os principais meios de comunicação do país. De entrevistas noturnas a homenagens online, Emily Reed havia se tornado símbolo do heroísmo silencioso, da coragem moral em um sistema emaranhado em burocracia. Mas nem todos celebravam sua ascensão. Por trás de portas fechadas e nos cantos silenciosos dos antigos corredores do hospital, os sussurros começaram. Começaram pequenos, disfarçados de curiosidade, mascarados de profissionalismo. "Ela teve sorte", murmurou uma enfermeira enquanto reabastecia prateleiras. "Se aquele fuzileiro não fosse filho do presidente, ninguém saberia o nome dela." "Ouvi dizer que foi tudo encenado", comentou outra durante o intervalo do café, revirando os olhos. "As câmeras já estavam lá." "Não te parece suspeito?" "Protocolos existem por um motivo", resmungou um médico durante as rondas. "Você não quebra regras e depois é promovida para a Casa Branca." Os sussurros aumentaram. Alguns de seus ex-colegas mal a reconheciam em público. Fóruns online fervilhavam com tópicos questionando sua história, suas intenções, diminuindo seu sacrifício. Por baixo de todo o louvor,
corria um rio fino de ressentimento. Emily viu os comentários. Não os procurava, mas eles a encontravam. No começo, disse a si mesma que não importava. Ela havia feito o que era certo. Salvara uma vida. E nunca buscou reconhecimento. Mas mesmo com todas as medalhas, toda a honra, algo dentro dela doía. Não era orgulho, era dor. A dor de ser mal interpretada por aqueles com quem ela havia dividido plantões. A dor de perceber que sua coragem lhe custara mais do que um emprego. Custara amizades, confiança e o senso de pertencimento que ela um dia teve na emergência. Ainda assim, ela mantinha a cabeça erguida. Cumpria suas funções na clínica médica da Casa Branca com a mesma disciplina silenciosa que sempre teve. Atendia senadores, assessores, diplomatas estrangeiros. Trabalhava até tarde. Sorria com frequência. E respondia a emergências com mãos firmes e voz calma. Ganhava centímetro por centímetro o respeito que agora lhe era concedido. Mas, no fundo, ela sentia falta de algo que não sabia nomear. Numa noite, depois de um plantão longo e um jantar solitário, se viu ao volante, dirigindo sem destino. As luzes da cidade passavam em borrões ao seu redor, os faróis rasgando o silêncio da noite. Quase sem perceber, dobrou por uma rua familiar e estacionou do outro lado de seu antigo hospital. Ainda era exatamente igual, a fachada iluminada artificialmente, a baía das ambulâncias movimentada, a equipe indo e vindo apressada pelas portas de emergência. Ela ficou ali por um bom tempo, motor desligado, janelas fechadas, apenas observando. Não sabia ao certo por que estava ali. Talvez por encerramento, talvez por curiosidade, ou talvez, no fundo, porque sentia falta de quem era antes de tudo mudar. Após alguns minutos, saiu do carro e subiu o zíper do moletom até o pescoço, puxando o capuz sobre o rosto. Atravessou a rua e entrou na emergência como mais um rosto na multidão. Sem câmeras, sem aplausos, apenas Emily, silenciosa, invisível. Lá dentro, o caos permanecia. O sistema de som crepitava com chamadas urgentes. O ar cheirava antisséptico. Uma criança gritava em um canto. Um adolescente com o pulso torcido segurava o braço da mãe no outro. A equipe se movia com rapidez treinada, os olhos cansados, as costas curvadas de horas em pé. Ela ficou ao lado, tentando passar despercebida, o coração batendo estranho no peito. E então a viu. Uma enfermeira jovem, com pouco mais de 20 anos, obviamente nova, lutando para encontrar uma linha venosa enquanto tentava acalmar um pai em pânico. A voz dela tremia a cada palavra e o suor se acumulava na testa. Ninguém a ajudava. Todos estavam ocupados demais. Emily se moveu por instinto, deu um passo à frente e sussurrou suavemente. Respira fundo. Devagar. Levanta o catéter aqui. A jovem se virou. Assustada, e por um segundo pareceu que perguntaria quem era Emily. Mas esta apenas sorriu e segurou firmemente o acesso, ajudando-a a fixá-lo. A jovem assentiu, ainda trêmula, e voltou ao paciente. Emily se afastou sem dizer mais nada. Saiu discretamente do hospital, como uma sombra. Antes que alguém a reconhecesse, seu coração doía, mas não de tristeza, de compreensão. Ela já tinha sido aquela enfermeira, sobrecarregada, sozinha, tentando não se afogar em dever. Em casa, a lembrança não a deixava. Aquela enfermeira em dificuldade, o cansaço, o medo e a constatação de que nem todos tinham uma voz forte o suficiente para serem ouvidos. Então, Emily decidiu dar aos outros o que ela nunca teve. Na manhã seguinte, reuniu-se com sua advogada e consultora financeira. Começou a montar um fundo de bolsas de estudo silencioso, sob outro nome, impossível de rastrear pela imprensa, mas estruturado para alcançar o máximo possível. A doação apoiaria estudantes de enfermagem de baixa renda, aqueles que tinham o coração, mas não os meios. Ela não fez anúncio.
Não deu entrevistas. Em vez disso, passou a ler pessoalmente as inscrições de jovens sonhadores. Lia seus textos, seus medos, suas esperanças. Via a si mesma em cada linha. E um a um, começou a enviar cartas. Algumas escritas à mão, outras digitadas, mas todas carregavam a mesma mensagem. O mundo precisa de enfermeiros como você. Não desista. Continue, você foi visto. Os sussurros continuaram, a inveja também. Mas Emily já não se importava. Que falassem, que questionassem. Ela trocou os aplausos por um propósito. A fama não a mudou. Apenas a reconduziu para quem ela sempre foi. E agora estava construindo algo maior que ela. Algo permanente. Algo silencioso, mas poderoso. Exatamente como ela. Meses haviam se passado desde aquela noite decisiva na emergência. Desde que as portas do hospital se abriram com estrondo. Desde que Emily Reed agiu por instinto e salvou a vida de um homem, sem saber que era o filho do presidente dos Estados Unidos. Muita coisa mudou, e ainda assim, naquela manhã, enquanto permanecia sob as colunas brancas da residência executiva, vestindo o uniforme oficial com o brasão médico da Casa Branca sobre o peito, Emily sentia a mesma antecipação que sentia antes de um plantão noturno. O gramado sul havia sido transformado para uma cerimônia especial. Fileiras de cadeiras brancas em perfeita simetria, bandeiras tremulando. Um palco adornado com fitas patrióticas. Mas não era uma entrega de medalha. Não desta vez. Desta vez era sobre os outros. Sobre retribuir. Emily estava ao lado do palco, prancheta na mão, revisando os nomes dos novos recrutas. Jovens profissionais de saúde selecionados para um programa de mentoria de prestígio lançado pela administração. Um programa que ela mesma ajudou a idealizar. A ideia tinha sido sua. Garantir que novos enfermeiros, socorristas e especialistas em trauma tivessem mais do que conhecimento teórico. Que tivessem mentoria real de alguém que já viveu aquilo. Ela observava os recrutas sentados em seus uniformes alinhados, alguns segurando cadernos, outros apenas tentando absorver o momento. Via-se em cada um deles. Na postura rígida, nos olhos esperançosos, nas mãos trêmulas escondidas nos bolsos. Um burburinho percorreu a plateia. Uma figura se aproximava pelo lado oposto do gramado, atraindo atenção enquanto caminhava firme em direção ao palco. Era ele, o cabo Lance Corporal, Leon Jackson. O fuzileiro cuja vida havia mudado a dela. Estava com o uniforme de gala impecável. Todos os botões brilhando, a postura reta, orgulhosa. O rosto já não era pálido nem vazio. Os passos já não eram vacilantes. Estava inteiro. Reconstruído, vivo. Emily congelou. Não o esperava. Quando ele se aproximou do palco, o locutor anunciou. Senhoras e senhores, hoje temos conosco o cabo Leon Jackson, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. A audiência se levantou em aplausos. Leon subiu ao palco, mas não foi direto ao microfone. Virou-se para Emily e, diante de toda a multidão sob o sol da manhã e os olhos atentos da nação, levantou a mão em continência. O coração de Emily parou. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. A saudação não era para um superior. Não era cerimonial. Era pessoal. Ela deu um passo à frente, incerta se deveria retribuir o gesto, mas ele quebrou o silêncio primeiro. Pedi para falar hoje, disse Leon, virando-se ao microfone. Porque há algo que preciso dizer há muito tempo. Ele olhou para o público depois de volta para Emily. Quando acordei naquele quarto de hospital, eu não sabia onde estava, nem o que tinha acontecido, só sabia que não deveria estar vivo. Descobri depois que a maior parte da minha unidade tinha morrido. Eu devia ser um deles. Fez uma pausa. A plateia escutava, hipnotizada. Mas eu não fui, por causa de uma pessoa. Os olhos dele se fixaram novamente nos dela. Você não apenas me salvou, Emily. Você mudou tudo. Minha vida. A vida da minha família. E a sua também. Você agiu quando todos hesitaram. Você lutou quando outros congelaram.
E mais do que isso, quando o sistema te puniu, você não ficou amarga. Você se elevou. A garganta de Emily apertou. As mãos tremiam levemente quando as colocou sobre o peito, tentando respirar com calma. Toda vez que visto este uniforme, toda vez que ando, falo, respiro, lembro que é por sua causa. E espero que esses recrutas, disse, voltando-se para os jovens, saibam que a pessoa de quem estão aprendendo não apenas cuidou de pacientes, ela lutou por eles. Uma ovação de pé se seguiu. Até membros da imprensa aplaudiam de pé, enquanto Emily, atônita e comovida, subia ao palco ao lado dele. Leon estendeu a mão. Ela a segurou. Os aplausos ecoaram. Lágrimas surgiram em seus olhos. Não de tristeza, nem apenas de gratidão, mas de algo mais profundo. Uma sensação de inteireza que ela jamais havia sentido antes. Mais tarde, após as fotos oficiais e o fim da cerimônia, Emily discursou para os novos recrutas com clareza e calor. Não falou como celebridade ou símbolo, mas como alguém que um dia esteve exatamente onde eles estavam, incerta, sobrecarregada, determinada a fazer o bem. Vocês serão desafiados, disse. Vão se sentir exaustos, vão se questionar. Mas se mantiverem seu propósito, nunca estarão perdidos. Ao cair da tarde e a multidão dispersar, Emily caminhou sozinha pelos corredores da ala médica. Passou pelas paredes adornadas com retratos de presidentes, pelas salas que agora ajudava a administrar. Parou diante da sua sala. Sobre a mesa intocada desde o primeiro dia, estava a plaqueta L. Jackson, U.S. Marine. Ela já tentara devolvê-la, mas Leon insistira para que ficasse com ela. Um lembrete, ele dissera, de até onde chegamos. Emily sentou-se, respirou fundo e sorriu, com plenitude verdadeira. Aquilo que começara com uma demissão, terminara com honra. O que nascera de perda, florescera em propósito. E aquilo era só o começo. Se você gostou desta história de coragem, compaixão e redenção, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas impactantes como esta. Adoraríamos saber a sua opinião. O que você achou da trajetória de Emily Reed? De ser demitida após salvar a vida de um fuzileiro naval, a receber a medalha de honra, ganhar uma nova casa e se tornar a chefe da clínica médica da Casa Branca. Sua história é marcada por resiliência, propósito e uma força silenciosa. Conte pra gente nos comentários e avalie esta história de 1 a 10.